Respire. Se você chegou até aqui, provavelmente a sua mente não te dá descanso. Talvez ela repita pensamentos que você nunca escolheria ter. Talvez traga imagens, ideias ou impulsos que parecem ir contra tudo aquilo que você é. Este vídeo não é para te assustar, não é para te corrigir, e não é para te dizer que você precisa pensar positivo. Este vídeo é um espaço de compreensão. Aqui, pensamentos não definem caráter. Pensamentos não definem intenção. E sentir medo não significa querer agir. Hoje vamos falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, de forma profunda, honesta e respeitosa. Sem simplificações, sem julgamentos, sem a ideia falsa de que isso é falta de força, fé ou controle emocional. O TOC não é um defeito de personalidade. É uma forma específica do cérebro reagir ao medo. E entender isso muda tudo. O TOC é frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas ainda acreditam que ele se resume à organização, limpeza ou perfeccionismo. Mas isso é apenas uma pequena parte, e nem sempre a mais sofrida. O TOC é caracterizado por dois elementos principais: as obsessões e as compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens, ideias ou impulsos que surgem de forma intrusiva, repetitiva e indesejada. Elas aparecem contra a vontade da pessoa e quase sempre causam ansiedade intensa, culpa ou medo. As compulsões são tentativas de aliviar essa angústia. Podem ser comportamentos visíveis, como checar, lavar, organizar, repetir ações. Ou podem ser internas, mentais, silenciosas, como rezar mentalmente, repetir frases, analisar excessivamente, buscar certeza o tempo todo. O ponto central é este: o TOC não vive no pensamento em si, mas na reação ao pensamento. O cérebro humano produz milhares de pensamentos todos os dias. Pensamentos aleatórios, absurdos, contraditórios, estranhos. A maioria das pessoas simplesmente deixa esses pensamentos passarem. No TOC, isso não acontece. O cérebro interpreta certos pensamentos como ameaça, e a partir disso, entra em estado de alerta máximo. É como se a mente dissesse: esse pensamento é perigoso, você precisa fazer algo agora. E quanto mais a pessoa tenta eliminar o pensamento, mais ele retorna. Não porque ele seja verdadeiro, mas porque o cérebro aprende que aquilo é importante demais para ser ignorado. Existe um ciclo muito claro no TOC. Primeiro, surge um pensamento intrusivo. Ele aparece sem convite, sem aviso, sem intenção. Em seguida, o cérebro interpreta esse pensamento como sinal de perigo. Surge ansiedade intensa, medo, desconforto físico, angústia. Então vem a tentativa de neutralizar. A pessoa tenta se acalmar, se certificar, se proteger, evitar, checar, controlar. Isso pode trazer um alívio temporário. Mas esse alívio ensina algo perigoso ao cérebro. Viu? Isso era uma ameaça real. E então o ciclo se repete. Com mais força, com mais insistência, com mais medo. O TOC se alimenta exatamente disso: medo e tentativa de controle. É importante dizer algo com muita clareza. O TOC não é falta de força, não é falta de caráter. E não é sinal de quem você realmente é. Pelo contrário, pessoas com TOC costumam ser profundamente conscientes, responsáveis, empáticas e sensíveis. Elas se importam muito. E justamente por isso, a mente ataca aquilo que mais importa. O TOC costuma se fixar em valores, em moral, em identidade, em vínculos, em amor, em responsabilidade. Não porque a pessoa queira isso, mas porque o cérebro confunde importância com perigo. Quanto mais algo é valioso, mais o TOC tenta controlar. Do ponto de vista da neurociência, o TOC está relacionado a circuitos cerebrais específicos, especialmente áreas ligadas à detecção de erro, ameaça e necessidade de certeza.
É como se o cérebro estivesse constantemente dizendo: algo está errado, verifique de novo. Mesmo quando nada está errado. O cérebro com T, OC, busca uma certeza que não existe. E sofre porque a vida é, por natureza, incerta. Nenhum ser humano vive com controle absoluto. Nenhuma ação vem com garantia total. Nenhum pensamento pode ser eliminado por completo. Mas o T, OC, tenta. E se exaure tentando. Aqui entra um ponto fundamental. Pensar não é agir. Sentir não é fazer. Imaginar não é desejar. Pensamentos intrusivos não revelam intenções ocultas. Eles revelam ansiedade. Quanto mais a pessoa tenta provar para si mesma que não faria algo, mais presa fica na necessidade de provar. E essa necessidade mantém o ciclo vivo. Há uma ideia muito antiga na filosofia e também presente no budismo e no taoísmo. Aquilo que resistimos com força excessiva tende a persistir. Não porque seja verdadeiro, mas porque recebe energia. Quando a mente luta o tempo todo contra o pensamento, ela mantém o pensamento no centro da atenção. E o sofrimento cresce. Isso não significa aceitar o pensamento como verdade. Significa parar de tratá-lo como ameaça. Talvez pela primeira vez seja possível considerar isso. E se o problema nunca foi o pensamento? E se o sofrimento não vier do conteúdo da mente, mas da guerra constante contra ela? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela apenas abre espaço. Espaço para compreender. Espaço para tratar. Espaço para respirar. Agora que você já entende o que é o TOC e como ele funciona, é hora de falar sobre algo muito importante. Algo que para muitas pessoas traz alívio imediato. O TOC não tem uma única forma. Ele muda de máscara. Ele se adapta aos valores, medos e histórias de cada pessoa. Por isso, duas pessoas com TOC podem sofrer de maneiras completamente diferentes e ainda assim viver o mesmo mecanismo interno. Nesta parte, vamos percorrer os principais tipos de TOC, conhecidos pela psicologia clínica. Não para rotular, mas para nomear, porque nomear tira o poder do medo difuso. Vamos começar com o tipo mais conhecido, o TOC de contaminação. Esse é o TOC, em que o medo se concentra em germes, doenças, sujeira ou contaminação invisível. A mente cria a sensação constante de que algo está impuro ou perigoso. A pessoa pode sentir necessidade intensa de lavar as mãos, tomar banhos repetidos, trocar roupas, evitar objetos, lugares ou pessoas. Mas, por baixo disso, quase nunca está apenas o medo da sujeira. Está o medo de causar dano, de adoecer alguém, de ser responsável por algo irreversível. O tratamento aqui não passa por provar que tudo está limpo. Passa por aprender, aos poucos, a tolerar a sensação de incerteza sem agir sobre ela. Outro tipo bastante conhecido é o TOC de verificação. Aqui, a mente insiste que algo pode dar errado se não for checado repetidamente. Portas, fogão, janelas, tomadas, mensagens enviadas, decisões tomadas. Mesmo depois de verificar, a dúvida permanece. Isso acontece porque o TOC não busca segurança real, busca certeza absoluta, algo que não existe. Quanto mais a pessoa checa, menos confia na própria memória. E o ciclo se fortalece. Agora entramos em tipos menos falados, mas muitas vezes mais dolorosos. O TOC de pensamentos intrusivos agressivos. Nesse tipo, surgem pensamentos ou imagens violentas, impulsivas ou perturbadoras. Eles aparecem sem aviso e causam choque, medo e culpa. É fundamental dizer isso com clareza. Esses pensamentos não indicam desejo, não indicam intenção, não indicam perigo real. Eles indicam exatamente o oposto. Uma mente que se importa profundamente com não causar dano. O sofrimento vem do medo de "e se isso significar algo?" E o TOC se alimenta dessa dúvida. Quanto mais a pessoa tenta garantir que jamais faria algo assim, mais presa fica no pensamento. Existe também o TOC sexual.
Ele envolve pensamentos intrusivos de conteúdo sexual indesejado, muitas vezes totalmente incompatíveis com os valores da pessoa. Esses pensamentos geram vergonha intensa, culpa e medo de julgamento. Por isso, muitas pessoas sofrem em silêncio. Aqui, novamente, o ponto central é o mesmo. Pensamentos não são escolhas. Eles são eventos mentais automáticos. O TOC se fixa justamente naquilo que a pessoa mais rejeita. Outro tipo extremamente comum e pouco reconhecido é o TOC moral, ou TOC de escrúpulos. Nesse caso, a mente entra em ciclos constantes de dúvidas sobre caráter, ética e intenção. A pessoa se pergunta o tempo todo se foi injusta, egoísta, má, irresponsável. Há uma necessidade intensa de ser boa o suficiente, de nunca errar, de nunca causar dor. Isso gera exaustão emocional profunda. Nenhum ser humano vive sem falhas. E o TOC transforma a imperfeição humana em ameaça constante. Existe ainda o TOC existencial. Aqui, os pensamentos giram em torno de questões profundas. Sentido da vida, realidade, consciência, morte, livre-arbítrio. São perguntas que filósofos fazem há séculos. Mas, no TOC, elas não surgem como curiosidade. Surgem como tormento. A mente exige respostas definitivas para perguntas que não têm resposta final. E isso gera ansiedade constante, sensação de irrealidade e medo de enlouquecer. Outro tipo importante é o chamado TOC de relacionamento. Nesse caso, a mente questiona constantemente sentimentos, decisões e vínculos. E se eu não amar o suficiente? E se eu estiver enganando alguém? E se eu estiver com a pessoa errada? O amor, que naturalmente envolve dúvida e imperfeição, passa a ser analisado como se fosse um problema a ser resolvido. E quanto mais se analisa, menos se sente. Agora, um ponto essencial. Independentemente do tipo de TOC, o mecanismo é sempre o mesmo. O conteúdo muda, mas o funcionamento não. O TOC sempre tenta obter certeza absoluta, controle total, alívio imediato da ansiedade e sempre falha. Porque a vida não funciona assim. Aqui entram as abordagens terapêuticas baseadas em evidência. A principal delas é a terapia cognitivo-comportamental, especialmente a exposição e prevenção de resposta, conhecida como ERP. Essa abordagem não tenta eliminar pensamentos. Ela ensina algo muito mais poderoso: a não responder ao medo da forma automática. A pessoa aprende gradualmente a permitir que o pensamento exista sem realizar a compulsão. No começo, a ansiedade sobe. Depois, ela cai sozinha. E o cérebro aprende algo novo. Isso não era uma ameaça real. Outra abordagem importante é a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Ela ensina que pensamentos são apenas palavras e imagens na mente, não ordens, não verdades absolutas. A ACT ajuda a pessoa a se reconectar com valores, em vez de tentar controlar a mente o tempo todo. Do ponto de vista filosófico, tanto o budismo quanto o taoísmo oferecem algo muito valioso. Eles ensinam a observar a mente sem se fundir com ela. No budismo, pensamentos são vistos como fenômenos passageiros. Eles surgem, permanecem por um tempo e desaparecem. No taoísmo, existe a ideia de não forçar o fluxo, de não lutar contra aquilo que não pode ser controlado. Quando a pessoa para de lutar, algo começa a se organizar por dentro. Isso não significa passividade, significa sabedoria. O TOC perde força quando deixa de ser alimentado. Até aqui, você já compreendeu algo essencial. O TOC não é sobre o conteúdo dos pensamentos, mas sobre a forma como o cérebro reage a eles. Agora, vamos falar sobre o que realmente muda o jogo. Não teorias soltas, não frases prontas, mas práticas baseadas em estudo, experiência clínica e observação profunda da mente humana. Nada aqui exige perfeição, nada exige coragem heróica.
exige apenas disposição para não lutar do jeito antigo. O primeiro passo para lidar com o TOC é aprender a reconhecer o momento exato em que o ciclo começa. O ciclo quase sempre começa com uma sensação, um aperto no peito, um choque interno, um "e se?". Nesse momento, o cérebro dispara um alarme, e tudo dentro de você quer resolver aquilo imediatamente. Mas aqui está o ponto-chave. Resolver não é possível, e tentar resolver é o que mantém o TOC vivo. O treino começa quando você percebe o impulso de responder e escolhe, conscientemente, não agir sobre ele. Na terapia cognitivo-comportamental, especialmente na exposição e prevenção de resposta, existe uma ideia central. Você não precisa provar que o pensamento é falso. Você precisa provar ao cérebro que ele não é perigoso. E isso só acontece quando a ansiedade sobe e você não faz a compulsão. No começo, isso parece impossível. A ansiedade sobe rápido, o corpo reage, a mente grita. Mas o corpo humano não sustenta a ansiedade máxima para sempre. Ela sobe, ela treme, ela pulsa e depois, inevitavelmente, cai. Quando você não responde com compulsão, o cérebro aprende algo novo. Eu sobrevivi sem controlar. Um erro comum é tentar fazer isso perfeitamente. Não existe perfeição nesse processo. Existe repetição. Às vezes você consegue não responder. Às vezes responde parcialmente. Às vezes responde completamente. Tudo isso faz parte do aprendizado. O TOC se enfraquece com tendência, não com perfeição. Agora, vamos falar de pensamentos intrusivos diretamente. Quando um pensamento intrusivo surge, o impulso automático é analisá-lo, questioná-lo, discuti-lo, neutralizá-lo. Mas cada análise é uma forma de compulsão. Uma alternativa mais saudável é a resposta neutra. Não é aceitar o pensamento como verdade. É reconhecê-lo como evento mental, algo como: isso é um pensamento. Minha mente está produzindo isso agora. Não preciso responder. E então, gentilmente, voltar para o que estava fazendo. No começo, isso parece artificial. Depois, vira habilidade. Na ACT, existe uma prática chamada defusão cognitiva. Ela consiste em separar você do pensamento. Em vez de "eu sou isso", passa a ser "estou tendo o pensamento de que". Essa pequena mudança linguística muda completamente a relação com a mente. Pensamentos perdem o poder quando deixam de ser identidade e passam a ser experiência temporária. Agora, vamos falar do corpo. O TOC não vive só na mente. Ele vive no sistema nervoso. Por isso, técnicas de regulação corporal são fundamentais. Respiração lenta, profunda, com foco na expiração, ajuda o corpo a sair do modo ameaça. Movimento físico suave, como caminhada consciente, ajuda a descarregar energia acumulada. Contato com o presente. Som, textura, temperatura. Âncora a mente fora do turbilhão. Nada disso elimina o TOC, mas cria espaço para não reagir automaticamente. No budismo, existe a prática da observação da mente. Você não tenta expulsar pensamentos. Você os observa como nuvens passando. Algumas são claras, outras escuras. Mas todas passam. O sofrimento começa quando você tenta segurar ou empurrar a nuvem. No taoísmo, existe o princípio do Wu Wei, agir sem forçar. Aplicado ao TOC, isso significa não tentar vencer o pensamento, não tentar controlá-lo, não tentar resolvê-lo. A mente se reorganiza quando para de ser pressionada. Um ponto muito importante. O TOC adora a urgência. Ele faz tudo parecer imediato, perigoso, inadiável. Uma técnica simples é adiar. Agora não. Posso lidar com isso depois. Não preciso decidir nada agora. Mesmo que você não acredite nisso no início, o cérebro aprende com o comportamento, não com a crença. Outro ponto fundamental é abandonar a busca por certeza. Certeza absoluta não existe.
E o TOC promete algo que não pode entregar. Aprender a viver com talvez é libertador. Talvez sim, talvez não. E mesmo assim, a vida continua. Na psicologia, isso é chamado de tolerância à incerteza. No budismo, é aceitação da impermanência. Na filosofia, é maturidade existencial. São nomes diferentes para a mesma habilidade. Um erro muito comum é tentar usar essas técnicas para eliminar a ansiedade. O objetivo não é eliminar, é permitir. Quando você para de lutar contra a ansiedade, ela perde o papel de inimiga. E quando ela deixa de ser inimiga, ela deixa de comandar. Se você chegou até aqui, é importante dizer algo com clareza. O TOC não se resolve com uma técnica isolada. Ele não desaparece porque você entendeu tudo intelectualmente. E ele não some porque você se tornou forte o suficiente. O TOC se transforma quando a relação que você tem com a própria mente muda. E isso é um caminho, não um evento. Muitas pessoas perguntam, mas o TOC tem cura? A resposta mais honesta é esta. O TOC pode perder o controle sobre a sua vida. E isso, na prática, é liberdade. Há pessoas que passam anos sem crises significativas. Outras aprendem a atravessá-las sem medo. Outras ainda convivem com pensamentos ocasionais, mas sem sofrimento. O ponto não é nunca mais pensar algo indesejado. O ponto é não ser mais governado por isso. Um dos maiores sofrimentos de quem tem TOC é a autocrítica. A pessoa não sofre apenas com os pensamentos. Sofre por sofrer. Sente culpa por ter medo. Vergonha por não conseguir lidar melhor. Isso cria uma segunda camada de dor. Aqui, a compaixão é essencial. Não como indulgência, mas como inteligência emocional. Nenhum cérebro aprende sob ataque constante. Na filosofia budista, existe a ideia de que o sofrimento aumenta quando resistimos à experiência presente. Não resistir não significa gostar. Significa parar de adicionar uma camada extra de luta. Quando você observa a mente com gentileza, algo começa a se reorganizar. Pensamentos vêm, pensamentos vão, e você permanece. No taoísmo, há uma metáfora muito simples. A água não luta contra a pedra. Ela contorna. Ela flui. Com o tempo, a pedra muda. Forçar a mente gera rigidez. Permitir o fluxo gera transformação. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, considere deixar seu like e compartilhar com as pessoas que também passam por dificuldades por conta do TOC. E se você pretende assistir esse vídeo até o final, comente abaixo. Eu vou superar tudo isso e viver plenamente. Na filosofia ocidental, pensadores como Montaigne já diziam que tentar controlar excessivamente a vida gera sofrimento desnecessário. Viver é conviver com incerteza, com falha, com risco. O TOC tenta eliminar isso, mas acaba eliminando a leveza. Um ponto muito importante no caminho é entender recaídas. Recaídas não significam fracasso, significam aprendizado incompleto. Elas são convites para ajustar, não para desistir. Mesmo pessoas que avançaram muito podem, em momentos de estresse, cansaço ou perda, sentir o TOC ganhar força novamente. Isso não apaga tudo o que foi construído. Outra armadilha comum é transformar o tratamento em mais uma forma de controle. Tentar fazer tudo certo. Tentar nunca mais responder a um pensamento. Tentar aplicar todas as técnicas o tempo todo. Isso também pode virar compulsão. O caminho é flexível, humano, imperfeito. Há algo profundamente libertador em aceitar que a mente não precisa estar calma para que a vida aconteça. Você pode viver com ansiedade, pode amar com dúvida, pode agir mesmo com medo. Esperar a mente perfeita é adiar a própria existência. Um ensinamento central da ACT é viver guiado por valores, não por medo. O TOC empurra a vida para a defesa. Os valores puxam para a ação, mesmo com pensamentos, mesmo com desconforto.
A liberdade nasce aí. Talvez, ao longo desse vídeo, algo tenha começado a mudar silenciosamente. Não uma resposta mágica, mas uma relação diferente. Talvez você tenha percebido que não está quebrado, que não está sozinho, que não precisa lutar contra si mesmo o tempo todo. Isso já é muito. Se houver algo para levar daqui, que seja isso. Pensamentos não são ordens. Sentimentos não são profecias. E você é maior do que qualquer conteúdo da sua mente. O caminho não é eliminar o TOC, é reduzir o espaço que ele ocupa. E esse espaço se abre com compreensão, prática, paciência e gentileza. Respire mais uma vez. A sua mente pode ser barulhenta, mas você não precisa viver em guerra com ela. A vida acontece agora, mesmo com pensamentos, mesmo com medo, e você pode caminhar nela.